Ela rejeitou você e você aceitou. Dias depois, ela reaparece. Uma mensagem, um like, uma história que de repente tem seu nome. E a primeira coisa que todo homem pensa é: consegui. Ela percebeu o erro dela. Você não conseguiu nada. E essa ilusão vai custar caro. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: ela não voltou porque você finalmente acertou. Ela voltou porque você finalmente mudou. Não porque a persistência venceu, porque o contraste venceu. E você está prestes a descobrir que a psicologia por trás disso é tão previsível quanto é brutal. Pesquisadores da Universidade de Colômbia passaram anos estudando padrões de reatração pós-rejeição. Queriam entender por que mulheres voltam. E acharam algo que ninguém estava esperando. Não era as que voltavam para os homens que esperavam, era para os que desapareciam, os que simplesmente paravam de existir no campo de visão dela. E quando reapareciam, eram diferentes. Irreconhecíveis de quem era antes. O gatilho não era emoção, era contraste, era incerteza, era a rejeição do próprio rejeitor. Mas aqui está o ponto que vai mudar a forma como você entende tudo o que vem acontecendo com você. Ela não voltou porque te amava. Ela voltou porque você parou de ser uma resposta conhecida. Você se tornou uma pergunta aberta. E o cérebro humano não consegue ficar perto de uma pergunta sem tentar respondê-la. A maioria dos homens perde tempo tentando parecer desapegado enquanto acompanha cada história, cada movimento dela. Isso não é desapego, isso é performance. E ela sente a diferença no primeiro segundo. O verdadeiro desapego só vem de um lugar: quando você realmente, e digo realmente, canalizou essa energia para construir algo que vale a pena. Quando deixou de pedir permissão para ser valioso, deixa um like no vídeo, porque o que vem agora é a camada mais profunda. Você vai entender por que os homens que ganham nunca planejaram ganhar. E por que a indiferença performática nunca vai funcionar como a indiferença genuína. A ficha está prestes a cair. A maioria dos homens acredita em uma mentira bonita, que o amor é forte o suficiente para vencer qualquer obstáculo. Que se você apenas esperar, fizer o trabalho certo, mostrar que é diferente, ela vai perceber. E aí tudo se resolve. Essa narrativa vende bem. Filmes vivem disso. Coaches vendem isso. Mas na vida real? Na vida real, essa é a mentira que mantém você parado, enquanto ela segue em frente. Aqui está o que realmente acontece quando você é rejeitado. Ela faz uma avaliação. Seu cérebro, e o dela também, funciona como um calculista. Ele coleta dados. Quem você é, o que você oferece, o preço emocional de estar com você. E chega-se a uma conclusão: rejeição. Agora, a maioria dos homens faz exatamente isso, tenta reverter a conclusão. Manda mensagens, mostra o quanto mudou. Quer provar que ela estava errada. Errado. Completamente errado. Pesquisadores de psicologia social em Stanford estudaram algo chamado escassez percebida. Descobriram algo interessante. Quando você retira a atenção, o desejo aumenta. Mensurável. Previsível. A mulher que rejeitou você não quer mensagens suas provando que vale a pena. Ela quer desaparecer de você. Porque desaparecer é a única coisa que a força a reavaliar. Pense nisso como uma equação matemática. Ela resolveu você. Colocou você em uma caixa. Essa é a conclusão. Fim da história. Mas no momento em que você desaparece, genuinamente, não em performance, você deixa de ser uma solução. Você vira um mistério. E o cérebro humano não consegue ignorar um mistério. Mas aqui vem o ponto que a maioria erra. Esse desaparecimento precisa ser real. Ela detecta performance no primeiro segundo. Se você está postando fotos na academia fingindo que não se importa enquanto acompanha cada história dela, ela sente. Se você subitamente ficou ocupado, mas continua lendo todas as mensagens dela, ela sente. O cérebro feminino é calibrado para detectar inautenticidade. É uma questão de sobrevivência. O desaparecimento genuíno só vem de um lugar específico, quando você realmente canalizou essa energia para construir, para trabalhar, para crescer, para se tornar alguém que a rejeição não quebrou, que a rejeição simplesmente redirecionou. E esse é o segredo que ninguém quer ouvir. Você não está construindo para trazê-la de volta. Você está construindo porque deixou de ser responsabilidade dela fazer você se sentir completo. Aqui vai um ponto que poucos sabem. Quando você deixa de pedir, você deixa de suplicar. E quando você para de suplicar, você deixa de ser previsível.
E quando você deixa de ser previsível, você ativa o circuito de reavaliação no cérebro dela. É exatamente o que os pesquisadores encontraram. Não é mágica, é biologia. Mas isso só funciona se for verdadeiro. Filosofia estoica entendeu isso 2000 anos atrás. Quando a vida diz não, você não negocia com a vida. Você muda a única coisa que você consegue controlar: sua resposta, e sua resposta, a forma como você se carrega, o que você constrói, quanto você precisa da aprovação dela para se sentir inteiro. Isso é a força mais atrativa que existe. Não porque foi desenho para atrair, porque é simplesmente o que um homem completo parece. Agora, sinta a diferença. Um homem incompleto pede permissão. Ele envia mensagens, ele espera, ele verifica o telefone. Um homem completo simplesmente constrói, treina, trabalha, cresce. E a ausência dele, a completa irrevogável ausência dele, mata a certeza que ela tinha de que podia te ter quando quisesse. Aqui está a virada que ninguém espera. Os homens que ganham nunca planejaram ganhar. Eles simplesmente começaram a viver como se a vitória fosse irrelevante. E é nesse momento exato, quando você deixou de oferecer prêmio, quando você deixou de suplicar, quando você deixou de pedir, que ela reaparece. Não porque você venceu, porque você parou de jogar. E para a mulher que te rejeitou, um homem que deixou de jogar é a coisa mais assustadora do mundo, porque agora ele é inatingível. Pense no contraste que ela sente. Antes você estava ali, disponível, tentando, previsível. Agora você desapareceu, está construindo, é diferente, é perigoso. E ela volta, não porque te ama, ela volta porque deixou de saber quem você é, e o desconhecido sempre nos atrai mais do que o conhecido. Aqui vai a verdade que dói. Se você voltar a ser a mesma pessoa de antes, ela vai sair de novo. E dessa vez para sempre. Porque agora ela sabe que você pode ser descartado. E mulher nenhuma quer um homem que já provou que pode ser descartado. Então deixa eu juntar os pontos para você. Ela rejeitou você. E sua primeira reação foi lutar contra a rejeição. Tentar provar que ela estava errada, que você vale a pena, que merecia uma segunda chance. Isso é humano. Mas humanidade não vence rejeição. Indiferença genuína vence. A psicologia descobriu que mulheres voltam para homens que desapareceram. E a filosofia estoica entendeu há 2000 anos por quê. Porque o único poder que você possui é o poder sobre si mesmo, não sobre ela, nunca sobre ela. Mas aqui vem o aviso que vai salvar você de uma ilusão ainda pior. A tentação agora é usar a indiferença como máscara. Fingir que não se importa enquanto a acompanha obsessivamente. Postar fotos de sucesso sabendo que ela vai ver. Construir um personagem de homem recuperado enquanto alimenta a esperança de que ela volta. Isso não é estoicismo. Isso é performance com um nome diferente. E ela sente. O real desapego é algo bem mais simples e bem mais brutal. Você realmente para de contar com ela. Você realmente investe em algo maior. Você realmente se cura. E aqui está o paradoxo que ninguém consegue processar. O momento em que você para de esperar por ela é exatamente o momento em que ela reaparece. Não porque o universo é justo, porque você finalmente parou de ser previsível. Agora, a questão para você é: quando ela voltar, e ela pode voltar, você vai estar pronto para o que vem depois? Porque trazer ela de volta é fácil. A parte difícil é a próxima. A parte que separa os homens que venceram dos que apenas ganharam uma rodada. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que você precisa saber agora é isto. Você não está reconstruindo para trazê-la de volta. Você está reconstruindo porque deixou de ser responsabilidade dela fazer você existir. Se esse vídeo muda a forma como você vê rejeição, deixa um like. E se você quer ver a próxima camada, aqui revela o erro psicológico que torna um homem permanentemente atraente ou permanentemente descartável, inscreve no canal. A próxima decisão é sua.